Salve galera Top Pódio! E aí, como é que vocês estão? Que felicidade estar aqui com vocês. Nesse vídeo a gente vai dar aqui uma trabalhada nas questões, fazer um pequeno raio-x, né, da prova das PSEX agora, 2021 para 2022, para a turma que vai ingressar em 2022. Prova que a gente já vai começar a estabelecer aqui um novo patamar, né, de nível de cobrança nas PSEX. Realmente, eu já conversei com vários colegas e essa é uma prova que a gente pode dizer que ela vai estabelecer um novo paradigma para as PSEX, uma prova dificílima, tá? É uma prova que vai jogar a mediana de história para baixo, sim, mais abaixo do que foi lá no ano de 2018, beleza? Já foi uma média baixa. Então, assim, não se preocupe, você sabe, história tem peso 1, então, assim, claro que ela conta, mas obviamente outras disciplinas, e eu tô sabendo que a galera mandou bem demais, nas que tem peso maior, português, matemática, mas enfim, é uma prova bastante difícil, porque tem muita pegadinha, temas que não são recorrentes sendo cobrados, e o aluno, ele cometeu e pode cometer alguns equívocos aí durante a correção dessa prova, tá? Uma prova, mais uma vez, difícil, mas que você sabe que no pódio a gente fez uma varredura bem aprofundada em vários temas que foram cobrados aqui, em todos eles, né? Alguns com uma forma mais aprofundada, mas todos os temas trabalhados nas nossas aulas, nos nossos aulões, nos nossos projetos, beleza? Então nós estamos aqui com a prova do modelo D, show de bola, que começa com a questão número 33, que começa da seguinte forma: a principal característica do iluminismo, movimento das ideias que se desenvolveu na Europa Ocidental entre o final do século XVII e final do século XVIII, é a crença na razão humana e no seu potencial. Galera, essa primeira questão é a questão para o aluno não deitar em posição fetal e dar aquela chorada. Mesmo aquela galera que toma uma aguinha sanitária antes da prova, tinha que marcar essa questão, uma questão dada, é aquela questão que o aluno não pode errar. Apesar, né, da prova que a gente teve acesso aqui, o aluno ter errado essa questão, tá? O aluno que está aí comprometido com a prova das PSEX, ele está focado e ele sabe que o contexto do iluminismo é um contexto bastante cobrado, que nós trabalhamos inclusive bastante nas nossas aulas, tá? A enciclopédia, obra que começou a ser publicada na França em 1751, foi organizado pelo matemático Jean d'Alembert. Ele já te ajuda porque ele fala o nome de um dos autores da enciclopédia, né? Lembrar daquela parceria entre d'Alembert e a letra C, Denis Diderot, beleza? Essa é uma questão, porque se a gente for analisar as outras alternativas, elas estão bem longe do contexto do século XVIII, século das luzes e iluminismo. Tu sabe que é uma questão muito clássica, o iluminismo é um conceito, é um movimento que é sempre cobrado na prova das PSEX, tá? Mas essa questão, nível fácil, tá? A gente vai estabelecer fácil, médio e difícil aqui, e nesse ano a gente tem dificílimo, tranquilo? Mas o gabarito dessa questão é a letra C, Denis Diderot. Claro que geralmente, né, as PSEX de forma clássica cobra os autores mais clássicos, mas é isso, tu sabe que você que está estudando para as PSEX tem que saber o nome dos autores, tem que saber as principais ideias que eles defendem, até porque trabalhamos isso no nosso conteúdo programático aqui no pódio, beleza? Questão número 34, questão que durante o calor do momento da resolução, o aluno pode querer entrar em transe e de repente comete um equívoco. A questão número 34 diz o seguinte: no Congresso de Viena de 1815, ficou decidida a restauração da monarquia absolutista. Lembrando, né, o Congresso de Viena acontece ali ao final da Era Napoleônica, quando Napoleão foi definitivamente derrubado na Batalha de Waterloo. Inclusive, vocês lembram que no ano passado tivemos uma questão problemática e anulada sobre a Era Napoleônica, que o conceito errado, temporalidades erradas, beleza? E a questão fala então sobre, olha que interessante, consequências a partir do Congresso de Viena. Olha só, essa volta ao poder das monarquias absolutistas provocou explosões revolucionárias em boa parte da Europa no decorrer do século XIX, dentre os quais pode-se citar, cuidado, o aluno às vezes ele é precoce, o aluno às vezes ele quer ali dar aquela antecipada, não quer trabalhar a bola, não quer dar aquela jogada com qualidade, e o aluno foi lá na letra A, Revolução
Francesa. Gente, só que a gente está falando de século XIX. Século XIX, Revolução Francesa é século XVIII. Quando a gente pega a Guerra do Ópio, Conferência de Berlim e Revolta dos Cipais, que corretamente seria a Revolta dos Cipaios, a gente está falando sobre o contexto do imperialismo, tá? No final do século XIX. E aqui a gente pode perceber, então, que é um movimento diretamente associado à reação do Congresso de Viena, né? Ou seja, a reação a essa restauração monárquica que o Congresso de Viena propunha. A gente tem a unificação italiana, beleza? A unificação italiana, letra B, é o gabarito. Ué, mas a unificação italiana só terminou no final do século XIX. Mestre, como assim? Só que vamos lá, galera. O processo da unificação italiana, que nós estudamos inclusive em sala de aula, ele se inicia ali nas chamadas revoluções liberais da década de 1820, tá? A gente tem aquilo que o Hobsbawm chama de ondas revolucionárias no século XIX, muito entusiasmadas pelos aspectos do nacionalismo e do liberalismo. E sim, a unificação italiana se enquadra nesses movimentos. Se a gente pensar na região de Piemonte e Sardenha, né, que era uma região que tinha ali uma nobreza aburguesada, nós tínhamos ali de fato, né, interesses mais voltados ao liberalismo e, é claro, né, a própria convicção desse nacionalismo italiano que surge com força, né? É só a gente pensar no movimento da Jovem Itália do início do século XIX. Portanto, a gente pode afirmar que a única alternativa viável na número 34 do modelo D aí da prova é a letra B, unificação italiana, beleza? A questão número 35, olha que eu já tô cantando essa pedra há alguns anos, quase não cai regime militar, mas quando cai são os aspectos econômicos. Não me lembro quando foi a última vez que a SpaceX cobrou questão sobre milagre econômico. No entanto, a gente já viu na prova da ESA, tem caído mais recentemente, na prova do Colégio Naval, inclusive. Então essa pedra já está sendo cantada de que vai cair regime militar e tu sabe. Quando a gente pensa no período republicano da história brasileira, a economia se torna um elemento muito importante, né? Tanto de equilíbrio e de estabilidade política, quanto de desequilíbrio e instabilidade política. Por isso que a gente tem essa prevalência, esse protagonismo da economia durante o período republicano e principalmente após Vargas, né? Se a gente pensar na República Velha, a gente até olha com mais acuidade ali para a questão política, mas principalmente se tratando de concurso militar, a gente percebe esse protagonismo da economia naquilo que os concursos militares mais cobram. E quando a gente chega no período do regime militar, principalmente a gente está falando do milagre econômico ou milagre brasileiro. Até porque nós temos outros milagres econômicos na história. É só a gente pensar no contexto da Alemanha de Hitler pós 1929, né? Que Hitler consegue ali recuperar a economia alemã, também é conhecido como milagre econômico. Mas aqui o texto faz referência a um conceito que nós trabalhamos também nas nossas aulas, que é o milagre econômico brasileiro, principalmente no governo Médici, beleza? E o que a questão quer que você identifique? Vamos lá para baixo. Assinale a alternativa que apresenta somente assertivas corretas dentre as apresentadas. Outro tipo de questão clássica das SpaceX. Vamos então ver quais as alternativas aqui correspondem ao contexto correto do milagre econômico brasileiro. Primeira afirmativa, a economia do Brasil cresceu em média 10% ao ano. Tá certíssimo. Crescimento chinês, tu lembra? Mendes, você falou isso durante as aulas, eu me lembro. Que a economia brasileira cresceu bastante, o Brasil se colocou como uma das economias mais pungentes, né? Mais fortes daquele período, e por isso nós temos aí a economia brasileira sendo assim estabelecida, se consolidando, pelo menos nesse período, né? Há um crescimento de grandes potências contemporâneas, beleza? Então a primeira assertiva está correta. A segunda diz, o Brasil alcançou a autossuficiência em petróleo, gente.
Pelo amor das forças cósmicas. Se isso tivesse ocorrido, primeiro, com o primeiro choque do petróleo, talvez o Brasil não tivesse sido tão afetado assim. Afinal de contas, o que vai provocar o fim do milagre econômico são os choques do petróleo, né? O primeiro a partir da guerra do Yom Kippur e depois lá em 79, para acabar de socar a economia brasileira, a Revolução Islâmica de 1979. Se o Brasil tivesse autossuficiência e não dependesse tanto da importação de petróleo, talvez os efeitos não fossem tão nefastos à economia brasileira quanto foi, né? Se nós tivéssemos essa autossuficiência em petróleo. E segundo, olha a segunda parte, auxiliado pela redução do consumo, propiciado pelo sucesso do programa Pró-Álcool, também está errado. Afinal de contas, o programa Pró-Álcool, lançado na década de 70, durante o governo de Geisel, já é uma tentativa do governo brasileiro de diminuir a sua dependência em relação aos derivados do petróleo, beleza? Então, na verdade, o programa Pró-Álcool é uma resposta a crise provocada pelo primeiro choque do petróleo. Show de bola? E não uma demonstração do sucesso dessa autossuficiência produtiva do petróleo brasileiro. Só vai ser alcançado anos mais recentes, né? Quando tivermos ali a exploração da área do pré-sal. Show de bola? Isso já é Brasil anos 2000. Terceira afirmativa, então a segunda está errada. Terceira, apesar do crescimento econômico, a inflação seguiu elevada. Já corta isso aí. Todo o quadro comparativo que a gente mostra, e eu sempre faço questão de trazer crescimento do PIB associado à diminuição da taxa inflacionária como elemento do sucesso desse milagre, a gente não pode dizer que nossa inflação permaneceu elevada durante esse período. Ao contrário, a inflação ela vai se ver controlada, principalmente, né, galera, se a gente fez a comparação ao final do governo do JK em diante. Se a gente comparar o milagre ao governo do JK, Jânio e Jango, a gente vai perceber que a inflação durante o governo, principalmente durante o período do governo do Médici, né, vai ser muito mais equilibrado. Show de bola? Então a terceira afirmativa também está errada. A quarta diz: o estímulo ao investimento externo foi essencial para o crescimento da indústria. Aí sim, de fato, a gente vai ter o estímulo ao investimento externo para o crescimento da indústria brasileira. E quinto, as exportações brasileiras também cresceram graças aos incentivos fiscais e à conjuntura externa favorável. Sendo assim, só é possível se a primeira está certa, aquele macetinho maneiro para a gente matar a questão da SpaceX. Geralmente, quando a gente vê a primeira assertiva certa no SpaceX, a gente já corta as outras quatro. No caso, ainda ficam três. Fica a B e a C. Só que a segunda a gente já viu que está errada. Então a gente já vai eliminar a B e a C. Logo, só pode ser a letra A. Belezinha? Gostou, né? Inclusive eu te falei bastante isso na nossa semana SpaceX, né? Da importância de você dar aquela macetada, às vezes, para conseguir matar a questão. Conhecimento associado a uma maldade. E essa maldade você ganha fazendo questões da prova anterior. Show de bola? Próxima questão aí, questão número 36. Questãozinha que tem, se o aluno ler com muita rapidez, se o aluno estiver afoito, se o aluno estiver precoce, ele pode, de repente, cometer um equívoco, beleza? Um equívoco, beleza? Vamos lá então, A primeira Constituição da República, apesar de instituir o direito de voto aos cidadãos, com diversas exceções, determinou que na primeira eleição caberia à Assembleia Constituinte escolher o presidente e o vice-presidente, quando foram então escolhidos o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como seu vice, mesmo sendo de chapas diferentes, coisa que também abordamos na nossa aula. A primeira Constituição estabelece essa diferença, né? Você votava em presidente e vice, né? E aí foi eleito Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que apesar de ambos serem militares, defendiam interesses que podemos dizer diferentes. Olha que interessante, encerrava-se assim o período conhecido como o aluno já afobado letra A,
República da Espada. Pelo amor das forças cósmicas. Ele só está falando da transição do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, que se estabeleceu logo depois da proclamação do dia 15 de novembro, e ele está falando sobre o início do governo constitucional, não sobre todo o período dos militares no poder. Logo, filho, é gabarito letra E. É o fim do governo provisório. Na tua aula eu coloco assim, ó, governo provisório de Marechal Hermes da Fonseca. De Deodoro da Fonseca. Hermes não, pelo amor de Deus. Governo provisório de Deodoro da Fonseca. Hermes. Deixa o Hermes lá na frente. Governo provisório de Deodoro da Fonseca. 1889, 1891. Governo Constitucional de Deodoro da Fonseca. 1891. Beleza? Então, nós temos o fim do governo provisório de Marechal Deodoro, não de seu sobrinho, o Hermes da Fonseca. Tranquilo? Próxima questão, questão número 37. Outra questão nível easy, beleza? A questão 36, se o aluno ler com atenção, eu acho que é batata. Agora, assim como a questão 33, a questão 37 é aquela que o aluno tem que saber. Questão também, inclusive, no modelo ESA, né? A SpaceX tem essa coisa. Tem sempre o nome de alguém, tem sempre um lugar para você identificar. A questão 37 diz: a revolta comunista de 1935, conhecido como Intentona Comunista, eclodiu nas seguintes capitais brasileiras. E aí tu lembra, Natal, Recife e Rio de Janeiro, né? Houve ali o aquartelamento das tropas, basicamente foi isso. E não tivemos uma grande participação popular, né? Esse foi o fracasso da Intentona, comandado por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Movimento que desejava, que objetivava colocar em curso uma revolução de caráter socialista no Brasil e que malogrou num humilhante fracasso, né, dos comunistas, né, liderados pelo Cavaleiro da Esperança. Então, as capitais no qual eclodiu essa revolta comunista: Natal, Recife e Rio de Janeiro, ali entre os dias 23 e 27 de novembro de 1935. Gabarito letra B, essa não podia errar. Questão sobre iluminismo, e essa questão, se o aluno quer ter chance, ele não pode errar, beleza? Questão 38, questãozinha também, se o aluno fez aquele en passant pela Guerra do Paraguai, chorou, beleza? Questão chata, mas que inclusive alguns concorrentes aí colocaram a resposta errada como gabarito. Não aqui no pódio. Show de bola? Olha só. A Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, envolveu os aliados Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai. Foi o conflito mais sangrento ocorrido na América do Sul no século XIX. Relativamente a esse assunto, é correto afirmar que... E aí teve muita gente que foi aqui, ó, na letra D. Sob o comando de Caxias, as forças aliadas venceram uma série de importantes batalhas chamadas de Dezembradas ou Dezembrada, com a tomada de Assunção e a morte de Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá. Até aqui a questão estava certa. Só que depois da tomada de Assunção, até por conta de discussões, de visões diferentes em relação ao curso da guerra entre o Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, né? Na época ainda Barão de Caxias, e Dom Pedro II. O Caxias, que já tinha ali, né, uma idade avançada, já era um homem sexagenário, ele então, alegando problemas de saúde, sai do conflito e no lugar entra o Luís de Orleans, o famoso Conde de Luís Orleans e Bragança, genro de Dom Pedro II e marido de Princesa Isabel. Ele que comanda a ofensiva final contra Solano Lopes e ele que está à frente, né, que ele é o comandante durante a batalha que vai definir a morte de Solano Lopes. Solano Lopes que somou, né, foi alcançado por Francisco Lacerda, né, o famoso Chico Diabo, o algoz de Solano Lopes, lá na Batalha de Cerro Corá, em 1870, beleza? Agora, o gabarito sim é a letra B, letra C, desculpa, né? Dentre as causas pode-se destacar a invasão brasileira ao Uruguai
e a deposição de Aguirre. Famosa questão platina, né, galera? Que a gente estudou bastante desde a década de 50, desde da intervenção contra Uribe e Roças. A gente já vê essa protagonismo brasileiro ali na região platina para garantir os seus interesses, dentre eles a livre navegação na região da Bacia Platina, né? Quando Dom Pedro autoriza a invasão ao Uruguai para derrubar o Aguirre, lembrando que o Aguirre substituiu o presidente Blanco Bernardo Berro, lembrando que Aguirre era aliado de Solano Lopes e que Solano Lopes objetivava garantir uma saída rumo ao Atlântico para o Paraguai, né? A ideia do Paraguai Marró, ele grande Paraguai, né? Provoca ali então esse conflito, essa rota de colisão entre o Império Brasileiro, o Paraguai e, é claro, né, as outras nações sul-americanas que também se veem ali ameaçadas com esse ímpeto do chamado Napoleão sul-americano Solano Lopes. Então, a letra C é a letra correta. Show de bola? Como um antecedente que vai deflagrar a Guerra do Paraguai. A letra D não. Show de bola? Questão 39, aí a questão mais difícil da prova. Sem dúvida nenhuma, essa questão da descolonização africana, pegando o contexto da descolonização das ex-colônias portuguesas, é sem dúvida a questão mais difícil desse ano, beleza? A questão diz, no processo de descolonização da África, no contexto da Guerra Fria, os movimentos nacionalistas antagônicos que surgiram naquele continente, alinhados com o capitalismo ou com o socialismo, frequentemente recebiam apoio externo. Até aí, ok, é aquele beabá sobre a descolonização afroasiática que trabalhamos nas nossas aulas. Só que aí vem, em Moçambique, após a independência, surgiu a resistência nacional moçambicana, o Renano. E aí é muito interessante, né, galera? Porque geralmente o cara vai já nessa questão procurar Estados Unidos e União Soviética, show de bola? E aí a galera viu ali Angola, Cuba, Portugal. Portugal não pode ser porque a descolonização foi contra, né, Portugal. Se a gente pensar no contexto da descolonização moçambicana, ela acontece ainda no ano de 1964, ou seja, antes da chamada Revolução dos Cravos lá em Portugal, que leva ao fim, né, a ditadura salazarista e que provoca, que enseja ali o início dos movimentos de independência nas ex-colônias portuguesas ali na África, né? Mas 10 anos antes já havia começado o movimento de busca de conquista dessa independência, né? E a gente percebe que há então os interesses, principalmente da elite branca da África do Sul em relação ao Moçambique. Logo, a gente não pode colocar Angola, porque Angola está envolvida na sua própria guerra de descolonização. Cuba também não. Cuba não está associado diretamente a Moçambique. Podem ter colocado Cuba pela participação do Ernesto Guevara, mas lá na Guerra do Congo aí não tem nada a ver com o contexto de Moçambique e Angola. Portugal não, porque Portugal é o país contra o qual essas nações estão lutando, e nenhuma das anteriores também está errado. O correto é a letra A, a África do Sul. A África do Sul, a elite sul-africana branca, tem interesse nessa aproximação com o Moçambique. Show de bola? Gabarito letra A, questão dificílima. Essa é a questão que vai diferenciar bastante aí a galera que vai ter uma média alta e uma média menor nessa prova, sem dúvida. Outra questão que o aluno, se não tiver, e você sabe, nas aulas eu falo, na turma das PSECs, tu tem que saber as batalhas da Segunda Guerra Mundial. Eu falei isso, eu sempre falo isso nas minhas turmas. Quando eu dou geral, eu sempre chamo atenção para esse elemento. Nas aulas de Segunda Guerra, tem que prestar atenção nas batalhas. E aqui você tem que saber as batalhas e a cronologia delas, beleza? Até o início de 1942, na Segunda Guerra Mundial, as tropas do eixo Roma-Berlim-Tóquio dominaram a guerra. A partir daí, iniciou-se sua derrocada com sucessivas derrotas e avanço dos aliados, retomando e libertando territórios conquistados pelo eixo. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo.
A primeira frente de luta dos aliados, que marcharia pouco a pouco em direção a Berlim, foi possibilitada pela derrota nazista na Batalha de Stalingrado, na União Soviética. Exatamente, você lembra que tem a Operação Barbarossa, que é a mega operação estabelecida ali pelos nazistas de tentar conquistar a União Soviética. Hitler, né, as tropas de Hitler chegam até os portões, né, de Moscou, ali da capital soviética, mas aquela velha tática soviética, e agora você tem as tropas soviéticas, diferente das tropas russas do início do século XX, muito mal preparadas. Agora você tem tropas extremamente preparadas e treinadas, e que começa ali então, e isso é sempre colocado nas aulas, e eu sempre ressalto isso, né? Ali começa o calcanhar de Aquiles de Hitler, né? Na frente ocidental, pode-se afirmar, né, que quando Hitler não consegue dominar a ilha inglesa da Inglaterra, ele já tem ali a galera já fala, opa, peraí, esse cara não é tão invencível assim, beleza? E depois, quando ele avança pelo Oriente, né, pelo lado oriental, e ele é derrotado lá na Batalha de Stalingrado, começa aí sim o enfraquecimento e, consequentemente, né, mais à frente, a própria derrota do eixo. Começa aí. Agora a segunda, então a primeira frente está certa. Agora está dizendo, a segunda frente aliada foi criada a partir do desembarque na Normandia no dia D. Na verdade, não. Na verdade, essa é a terceira frente. Beleza? É a última etapa ali do avanço das tropas aliadas pela França, né? E adentrando a parte ocidental. Show de bola? O famoso dia D, Operação Overlord. Terceira. A terceira frente avançada pela Itália iniciou-se após a vitória aliada na Batalha de El Alamein, a segunda Batalha de El Alamein, em 1942. Na verdade, essa seria a segunda frente, não a terceira, então a gente teria que inverter a ordem aí, tá? Então a segunda e a terceira estão erradas. A quarta diz, a primeira grande derrota da marinha japonesa aconteceu na Batalha de Midway. Aí, beleza. Ele não está falando que foi a frente 1, 2, 4, 5, ele só está dizendo que a primeira grande derrota da marinha japonesa ocorreu na Batalha de Midway, também falado largamente nas nossas aulas aqui no pódio. Se o aluno acompanhou, não entrou em transe e estudou direitinho, sabe que o gabarito só pode ser letra D, 1 e 4. Show de bola? Questão número 41. Essa é aquela terceira questão. Por isso que a média vai ficar 3. Porque 3 questões, a grande maioria vai acertar. Questão sobre iluminismo, questão sobre intentona comunista e essa questão 41 sobre expansão marítima, outro tema clássico. Quem acompanhou a nossa aula na semana SpaceX sabe que eu trouxe lá uma aula especial, uma aula de previsão, que eu disse que o tema da expansão marítima estaria lá. Inclusive eu trouxe uma questão sobre essa temática. Olha que interessante, ó. Lá tem! Questão 41. A participação portuguesa no comércio europeu ganhou impulso no século XV no contexto das grandes navegações que se iniciaram nesse período. A primeira ação imperialista dos portugueses, a partir do qual os súditos do rei Dom João sentiram-se seguros para iniciar seu avanço por mares nunca dantes navegados, foi famoso, coloque em letras garrafais, meu aluno sabe, IPC raiz de 2 múltiplo de tudo, que é quando é muito importante, que é 1415, letra E, tomada do Ceuta. Aí o aluno também tem que ter uma compreensão cronológica dos eventos das chamadas grandes navegações. E tu lembra, eu falei para você se ater ao pioneirismo português, à expansão portuguesa. Show de bola? Questão 42, outra questão que teve o concorrente, né? Deu gabarito errado, né? Então, fiquem atentos, porque aqui não tem gabarito errado, aqui é só gabarito certo. Questão 42. Em 1580, o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros diretos. E na disputa pelo trono que se seguiu, saiu-se vencedor Filipe II, então rei da Espanha. Com isso, teve início o período conhecido como União Ibérica, que se estendeu por 60 anos e no qual, dentre outras consequências, os inimigos da Espanha passaram também a ser de Portugal. A respeito desse período, é correto afirmar que, e aí teve uma cacetada de gente
que foi de letra E e colocou: a insurreição pernambucana, o concorrente deu o gabarito errado, foi marcado por 2 vitórias surpreendentes sobre os holandeses nas batalhas dos Guararapes. Com a vitória brasileira na segunda Batalha dos Guararapes, os batavos deixaram o Brasil. Peraí, a segunda Batalha dos Guararapes em 1649. A última batalha que eu sempre falo, a Batalha do Monte Taborda, terras de Manuel Taborda, por isso o nome da batalha, montículo ali do Monte Taborda. Ali em 1654, nós tivemos a batalha derradeira da insurreição pernambucana. Então, filhão, tu não podia nem cogitar, principalmente se você teve aula comigo nessa letra E, e o concorrente deu que o gabarito é esse. Então, entre 1649 e 1654, os holandeses ficaram aqui passeando, colhendo flores e frutos para levar para as suas ilhas na América Central, para levar para as ilhas ali da região da América Central? Claro que não, né? O gabarito correto é a letra D. Foram enviados ao Brasil visitadores do Santo Ofício com a missão de apurar o que essas autoridades consideravam desvios, como as chamadas práticas judaizantes relacionados aos costumes da religião judaica. Que é isso? 1591, a primeira visitação do Tribunal de Santo Ofício ao Brasil. Lembrando, galera, o Tribunal de Santo Ofício, ele tinha um braço na América Espanhola. No Brasil, a gente nunca teve uma sede do Tribunal de Santa Inquisição, mas sim apenas visitadores, ou seja, as visitações. Olha que interessante, 1591. Os espanhóis tinham uma relação muito forte com o Tribunal de Santo Ofício. Então, durante a União Ibérica, a gente vai ver essas visitações ocorrendo com maior incidência. 1.073 pessoas foram acusadas de práticas de heresia durante os anos que a visitação do Tribunal de Santa Inquisição agiu aqui no Brasil. Show de bola? Então a gente percebe, é só tu lembrar, né? Ah, vai pela tangente. Vamos lembrar que durante a União Ibérica tivemos as invasões holandesas, o famoso Brasil holandês ali da costa do extremo sul de Sergipe até o Maranhão, né? No qual os holandeses estabeleceram a sua dominação aqui na colônia. E que, durante a administração de Nassau, a gente teve a adoção de uma prática religiosa mais aberta, né? Menos perseguitória. Show de bola? A primeira sinagoga da América Latina construída no contexto do Brasil holandês. Por aí, pela tangente, tu já matava que o gabarito era a letra D. Show de bola? Questão número 40. Outra questão que coloca ali, ó, no mesmo patamar da questão daquela questão sobre descolonização africana sobre Moçambique. Por quê? Porque essa questão, ela pode até trazer discussão, mas é uma questão que está literalmente, os caras copiaram e colaram do livro do Vicentino, que tu sabe que é referência bibliográfica na tua prova. Por quase 200 anos, de 1096 a 2070, a região do Mediterrâneo Oriental viveu o movimento das cruzadas, expedições de perfil militar organizadas pela Igreja Católica. Relativamente a esse assunto, é correto afirmar que qual o único gabarito possível? Aí o aluno aqui voou. Letra E. Para a historiografia dos países árabes, as cruzadas foram a primeira manifestação do imperialismo ocidental. Show de bola? Aí sim é a única questão que é possível, é a letra E. Uma primeira investida imperialista do Ocidente em relação ao Oriente, com o aspecto religioso como substrato, né, dessa ação militar religiosa. Tranquilo? Questão 44. Relativamente ao processo de independência dos Estados Unidos da América, é correto afirmar outro tema clássico, a independência dos Estados Unidos, a famosa Revolução Americana. E aí a questão quer que vocês identifiquem um elemento que esteja de fato no bojo, né, no cerne da Revolução Americana, no início da Guerra de Independência. E tu sabe, lá na nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos, eu coloco lá os antecedentes, as causas. E aí você lembra que uma das causas principais para o início da independência das 13 colônias é a letra C.
Para justificar o aumento na cobrança de impostos das 13 colônias, os ingleses argumentaram que a Guerra dos 7 Anos contra a França desenrolar-se parcialmente em território norte-americano e, desse modo, em defesa da América Inglesa. Então isso foi usado pelos ingleses como justificativa para estabelecer uma série de novos impostos. Já no ano seguinte, a gente tem a lei do açúcar, né? Mas não pode ser a letra D, né? Porque a lei do açúcar não deixava fora das 13 colônias, por isso ela está errada, nem a lei do açúcar, nem a lei do selo, Stamp Act, na verdade, elas recaíam sobre as 13 colônias. Belezinha? Tranquilo? Com isso, então, encerramos aqui o nosso raio-x da prova da SpaceX do ano de 2021/22. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que no pódio a gente está sempre um passo adiante. Um forte abraço e a gente se vê aí. Forte abraço. Até mais. Vença com quem aprova, equipe Top Pódio, torcendo por vocês sempre.